Hoje eu vou examinar o Plymouth Superbird que pertence ao acervo do Dream Car Museum e mostrar de forma detalhada como esse carro nasceu. Isso inclui entender os mais diversos códigos de fabricação utilizados nesse carro, a decodificação da plaqueta e ainda conhecer a planta responsável pela sua construção. Mas, para explicar o Superbird, preciso primeiro explicar o Roadrunner, porque existe uma certa confusão sobre esse carro e ele é a base para o nosso entendimento. Em 1970, o catálogo de modelos da Plymouth oferecia a família de carros Belvedere com variações de preços e de carrocerias. O Belvedere puro era o carro mais básico e mais barato dessa linha. Sua classe de preço recebia a letra L de low price e o grau de acabamento e as opções de mecânica eram as mais baratas e básicas. E o mais importante aqui, o Belvedere de duas portas só existe na versão coupé. Essa família de carros ia subindo de preço conforme a classe de luxo e os opcionais disponíveis. Havia o Belvedere versão Satellite, que recebia a letra H de High Price, e o Belvedere versão Sport Satellite, que recebia a letra P de Premium Price. Havia inclusive a opção mais cara, a Special Price, que recebia a letra S e incluía pacotes de performance. É o caso do GTX ou GTX, que incluía entre os seus mais diversos opcionais o motor Ram 426. E o mais importante aqui, a versão Satellite de duas portas só existem na versão hardtop. Beleza, Wilson, mas qual é o ponto aqui? Primeiramente, meus amigos, que o Roadrunner é um dilema. O carro é em grande parte low price em termos de acabamentos que vinham de fábrica e, ao mesmo tempo, ele era special price pelos itens de performance que estavam à sua disposição. Só que o Roadrunner não é nem uma coisa nem outra. Como foi resolvido esse impasse? Bem, a Chrysler decidiu criar uma nova classe de preço para o carro, a classe de preço M, de Medium Price, que é exclusiva para o Roadrunner. E há uma segunda questão também com relação à carroceria, porque ela podia ser encomendada em estilo coupé, em estilo hardtop e até mesmo conversível. E como nós vamos diferenciá-las? O Roadrunner com vinho começado em RM21 é um coupé, ou chamado Post Car, e descende diretamente do Belvedere Low Price. As janelas traseiras não descem, elas são fixas e só se articulam para fora em alguns centímetros. Esse poste é padrão na cor do carro, mas podia receber uma moldura cromada de acabamento desde que o cliente tivesse optado por um pouco mais de luxo e encomendado o carro com o chamado Decor Package, um pacote de código A87 disponível somente para o Roadrunner Coupé e que trazia diversos itens interessantes, incluindo molduras e adesivos. Já o Roadrunner com vinho começado em RM23 é um hardtop e descende do Satellite High Price. A carroceria não tem o poste de apoio e as janelas traseiras descem normalmente. Esse modelo traz mais luxo e mais opcionais ao carro e costuma ser o mais apreciado pelo público. Meus amigos, toda essa longa explicação foi fundamental para entendermos que, embora o Superbird descenda diretamente do Roadrunner, a carroceria escolhida para o projeto foi a hardtop. É por esse motivo, sem exceção, que todos os Superbirds começam a vir em RM23. O próximo passo aqui é conhecermos os procedimentos necessários que transformaram o Roadrunner Hardtop em um Roadrunner versão Superbird. É aqui que nasce o código A13 e vamos entender esse código como um tipo de diretiva da Chrysler que informava para a linha de produção que aquela carroceria teria um procedimento diferente. Excluía a faixa esportiva transversal usada no Roadrunner, as letras Roadrunner dos paralamas traseiros, utilizava a asa traseira e o nariz dianteiro aerodinâmicos, adicionava o adesivo de identificação Roadrunner Superbird nas laterais da asa, o adesivo Plymouth nos paralamas traseiros, o nome Roadrunner e o adesivo do pássaro no deck traseiro. Utilizava os paralamas e o capô modificados do Dodge Coronet 1970, scoops nos paralamas dianteiros e o sistema de farol a vácuo do Charge 1969. Todos os Superbirds foram fabricados na planta de Lynch Road, que é identificada pela letra A. Essa planta foi escolhida pela sua proximidade com a pequena planta de pré-produção da Chrysler que ficava na Clearpoint Street. Essa planta recebia os carros quase prontos e as partes especiais que vinham da Creative Industries, fazia a montagem final dos Superbirds e os despachava para as revendedoras. E veja a corrida que foi o ano de 1969 a partir do mês de agosto. No dia 25 aconteceu uma reunião que incluiu pessoas importantes das plantas de Hamtramck, Lynch Road, Clearpoint e também do escritório corporativo da Highland Park. Essas pessoas se envolveriam diretamente no programa da NASCAR para a produção do Superbird. Vejam que nesse documento interno da Chrysler, o projeto do Superbird ainda nem tinha nome. Trataram o carro como Subject Car
e usaram até a expressão Daytona Type. Seriam produzidos 37 carros por dia e a data de início e término da produção de 1.900 carros também ficou determinada nessa reunião. No dia 17 de setembro de 69, a Chrysler publica um comunicado oficial informando que os carros da família Belvedere estariam disponíveis para venda já a partir do dia 23 daquele mesmo mês. O primeiro Superbird ficou pronto no dia 17 de outubro e no dia 27 um novo comunicado é emitido para as concessionárias, oficializando que o Superbird já estava adicionado ao catálogo de vendas. No dia 23 de dezembro, antevéspera de Natal, um novo comunicado é enviado para a equipe de homologação, informando que 1.919 unidades Superbird já estariam prontas para serem enviadas para as revendedoras, obedecendo às regras de homologação da NASCAR de um carro para cada duas concessionárias da Plymouth. E ainda no mesmo mês, uma foto oficial mostra os Superbirds em fila e um texto informando que o carro já iria estrear na NASCAR no dia 18 de janeiro. Eu vou mostrar agora para vocês a configuração de fábrica do Superbird e os opcionais disponíveis. Prestem atenção à informação que vai estar entre parênteses, porque ela se refere ao código do item. O motor standard era o 440 HP, chamado pela Plymouth de Super Commando. Os motores opcionais eram o 440 Six Barrel e o 426M. A transmissão mecânica de 3 velocidades com o trambulador no assoalho era standard para o Roadrunner. A mecânica 4Speed com pistol grip e automática eram opcionais a custo extra. Porém, para o Superbird, a transmissão standard foi a automática TorqueFlite A727. E com essa transmissão vinha um pacote específico de desempenho de código A36 chamado Performance Package. O pacote trazia um diferencial autoblocante com relação de 3.55 para 1, todo o sistema de suspensão dos motores Hemi, incluindo a barra estabelecedora frontal, barras de torção mais grossas e amortecedores e molas mais reforçados. Incluía também um distribuidor de duplo platinado e o chamado Maximum Cooling Package, com o maior radiador da linha de 26 polegadas de largura e uma ventoinha de 7 lâminas acionada por embreagem, acompanhada da capa de cobertura. O cliente, se quisesse, podia optar pela transmissão mecânica de 4 marchas A833, que vinha com um eixo mais robusto e 18 dentes. A transmissão mecânica era acompanhada de um outro pacote de desempenho chamado Track Pack, que recebia o código A33 e nesse o diferencial era um Dana também autoblocante, mas com relação de 3.54 para 1. Esse pacote incluía todos os demais itens do pacote A36. O sistema de frenagem do Superbird, o chamado Power Brake, é servo-assistido e conta com freios a disco nas rodas dianteiras e freio a tambor nas rodas traseiras. Esses itens não eram standard no Roadrunner, mas podiam ser encomendados a custo extra, como mostra o databook da Plymouth para a família Belvedere. O painel de instrumentos era um modelo esportivo Rally, que trazia como opcional o tacômetro de 8.000 RPMs, que podia ser inclusive combinado com um relógio. O banco frontal standard era o mesmo do Roadrunner, o modelo inteiriço conhecido como bench seat, mas o comprador podia escolher bancos frontais separados, os bucket seats, que podiam ser acompanhados do descanso de braço ou do console central. Esses bancos tinham ainda a opção do regulador de 6 posições. Detalhe que todo o interior do Superbird era somente disponível nas cores branca ou preta, com a forração do teto sempre na cor preta. O rádio era um opcional para o Superbird, assim como os retrovisores. Se encomendados, tanto o retrovisor do motorista quanto do passageiro vinham cromados e pouquíssimos foram os carros que vieram de fábrica com o retrovisor do passageiro. Todos os vidros eram transparentes, mas tinha a opção do para-brisa ser esverdeado ou todos os vidros serem esverdeados, com exceção sempre do vidro traseiro. Lembrando que a opção de vidros elétricos era um opcional disponível. A direção hidráulica é standard e o volante padrão é o mesmo usado no Roadrunner Hardtop, porém tendo como opção a versão esportiva com textura em madeira ou o volante de 2 raios, o conhecido Rainblow. As travas de capô também eram standard, e sobre as molduras de acabamento, as usadas na coluna do para-brisa Superbird são específicas e a moldura da calha d'água era a única disponível de fábrica. A moldura da soleira, do canto de porta e a proteção do nariz podiam ser encomendadas além do protetor do para-choque traseiro. O sistema de escape era duplo e podia ter as ponteiras cromadas como opcional. A bateria padrão é de 70 A. A roda padrão do Superbird era de aço estampado, vinha na cor do carro com a calota Dog Dish e o tamanho era de 14x6. Os modelos opcionais eram a roda Rally, de 14x6 ou 15x7, ou ainda a Magnum 500, de 14x5,5. O pneu padrão oferecido para o Superbird era o Polyglass F70x14, mas a opção do F60x15 era disponível.
Quando olhamos para o canto superior direito da broadcast sheet de um Superbird, encontramos a família de códigos de letra Y, que são os códigos que a Chrysler usava para determinar o tipo de venda. Todos os Superbirds são carros de código Y39, que significa Special Order. Esse código é uma orientação para a fábrica saber que o carro precisa de um tratamento diferente da linha de produção. Outro código que costuma aparecer com certa frequência para os Superbirds é o Y16. E o que significa esse Y16? Meus amigos, significa que o pedido de produção do carro se originou do escritório corporativo da Chrysler e não de uma venda oriunda de uma loja concessionária, por exemplo. Essa operação se chamava Sales Bank ou Banco de Vendas e se refere a um estoque de carros que foram fabricados, porém ainda não vendidos a uma concessionária ou a um cliente final. Esse procedimento ele era adotado pela Chrysler para manter a linha de produção sempre ativa, sempre rodando. Um problema com esses carros de código Y16 é que eles eram muitas vezes empurrados para serem vendidos, quisessem as concessionárias ou não. Isso vai complicar para o Superbird, porque uma parte significativa deles é Y16. E para piorar, eles acabaram não sendo bem aceitos pelo mercado consumidor. Chegaram a ser inclusive proibidos no estado de Maryland por não possuírem um para-choque dianteiro. Mas o Superbird do Dream Car Museum não é um carro Y16. Como eu sei disso? Comparando o número de ordem dele e o conhecido VON com uma diretiva da Chrysler. O Superbird do Dream Car Museum começa o seu número de ordem em J98 e é uma diretiva da Chrysler informando que todos esses carros são Special Order, o que é diferente para o número de ordem começando em J97. Esses sim foram carros construídos para estoque. Vejam aqui a informação, Sales Bank. Bem, e vamos avançar ainda mais nas origens de Superbird. Me acompanhe. Este é o documento oficial de planejamento de produto chamado NASCAR Race Program, que marca a data de entrada e saída na planta de Clear Point de cada Superbird construído. O exemplar do Dream Car Museum foi o de número 1077. Chegou na planta no dia 2 de dezembro de 69 para terminar a sua montagem e no dia seguinte já foi despachado para uma concessionária chamada O.R. Mitchell, que ficava na cidade de Santo Antônio, no Texas. Essa loja era muito próxima do centro da cidade, mais especificamente na Broadway 2800, quase que de esquina com a Avenida East Jones, e funcionou até o fim da década de 80. E um mês após sua chegada, o Superbird já é apresentado na San Antonio International Auto Show. Aqui alguns anúncios do carro em jornais locais no final de dezembro de 1970 e início de janeiro de 1971, e com um super desconto do preço original de $4.822 para $3.600, o Superbird foi finalmente vendido em março de 1971. Décadas depois, esse Superbird passou por uma cuidadosa restauração feita por Julius Stewart, um dos mais conhecidos nomes em restauração de Mopar nos Estados Unidos. A configuração da mecânica passou por um upgrade. O motor original 440 Supercommando deu lugar para um 440 Six Barrel, e houve também a adição de alguns itens como o tacômetro combinado com o relógio, entre outros. O trabalho ficou excelente, seguindo as características originais de fábrica com detalhes, marcações e acabamentos, obedecendo os critérios usados na planta de Lynch Road. Normalmente chamada de Fender Tag, essa plaqueta recebia o nome de Body Code Plate para a Chrysler americana. O Fender Tag é, sem discussão, um dos itens mais importantes para se validar a autenticidade de um carro. E quanto mais raro o Mopar, mais o seu valor é impactado pela ausência dessa plaqueta. O Fender Tag da planta de Lynch Road é único. Sua codificação segue uma outra sistemática e a maneira de interpretá-la é diferente também. Por isso, eu vou separar a explicação em 3 etapas. Primeiro, as 4 linhas inferiores vindo de baixo para cima e da esquerda para a direita. Depois, a primeira linha superior da esquerda para a direita. E por último, a segunda linha superior também da esquerda para a direita. O E86 indica que o motor é um 440 HP quadrijet. D21, uma transmissão manual de 4 marchas. Essa próxima sequência nós vamos entender como o número de identificação do carro, ou VIN. R significa que o carro pertence à família Belvedere. M, a classe de preço, Medium Price. 2 indica uma carroceria de 2 portas. 3 indica que essa carroceria é do tipo hardtop. U, essa letra é usada para o motor 440 HP chamado pela Plymouth de Supercommando. Se fosse V seria um 440 Six Barrel, se fosse R seria o motor 426M.
0 é o dígito do ano do carro, no caso 1970. A indica que a planta é de Lynch Road, lembrando que todos os Superbirds vieram de Lynch Road. 170.221 é o número de identificação do carro. Os Superbirds, meus amigos, estão sempre entre 149.789 e 181.274. FY1 é o código da cor de alto impacto chamado Lemon Twist. O P6 indica o tipo de banco e o estilo. Nesse caso, a letra P é de Premium e o número 6 o estilo Bucket Seats. XA indica a tonalidade das cores e a textura dos materiais usados. Vou explicar melhor isso usando o databook da Plymouth. Bem, essa é a folha do databook da Plymouth referente às combinações de cor e acabamento para a família Belvedere ano 1970. Nesse caso, essa folha é específica para o Roadrunner com o tipo de bancos Bucket Seats. O primeiro passo é a gente ir para a coluna da esquerda e procurar a cor da carroceria. A cor da carroceria é que vai determinar as opções de cores e de acabamento do interior. A gente desce e encontra aqui Lemon Twist, código de plaqueta FY1. A gente continua na direita e vai encontrar aqui, pessoal, P6XA. Percebem de onde surge o código P6XA do Fender Tag? Ele surge daqui, dessa página. A gente então já conseguiu localizar a cor e o tipo de banco, tipo de acabamento. O que a gente precisa agora é definir o tipo de tecido. A gente sobe na vertical e vai encontrar aqui, ó, Charcoal and Black, que traduzindo seria mais ou menos preto carvão. Mas não é só isso. O Charcoal and Black na configuração P6XA é exatamente o que vocês estão vendo agora aqui, ó. São dois tipos de texturas diferentes de material que foram utilizados para a confecção dos bancos do Superbird do Dream Car Museum, ok? TX9 indica a cor da parte superior interna da porta, nesse caso preta. B30 é o SPD, que traduzindo fica data de produção programada. Nesse carro é sempre B30. Essa próxima sequência é o número do pedido do carro, conhecido como VON. No Superbird, o VON deve sempre começar com a letra J, seguida do número 9. V19 é o código específico do teto de vinil usado no Superbird. V de vinil, 1, posição teto, 9, Special Order, e sempre na cor preta. Toda a carroceria RM23 recebia por padrão as faixas longitudinais e do deck lid, mas o Superbird não usava esses adesivos. O código V88 é uma instrução que, além de significar faixas deletadas, informa para a linha de produção que o nome Roadrunner mais o adesivo do pássaro deve ser colocados no deck lid da carroceria. 26 é o tamanho do radiador em polegadas. C16 é o código que indica que o carro tem um console central e, portanto, os bancos são do tipo Bucket Seats. Agora nós vamos para a segunda etapa de leitura do Fender Tag. Os primeiros dois dígitos no início da primeira linha é o número que a planta de Lynch Road chamava de gate. O gate era, digamos, o local da primeira etapa da construção de um carro. Era onde se iniciava o processo de construção de uma carroceria. Cada gate tinha diversos dispositivos de posicionamento e de alinhamento para cada parte da carroceria que era soldada, seja ela estrutural ou não. E este Fender Tag nos mostra que esse Superbird foi construído no gate número 15. Continuando na linha, vemos o número 143. Esse número é chamado de base. Ele sempre começa em 1 porque 1 é o dígito indicador e os próximos dois dígitos vão nos dizer o número de carros construídos em um dia de produção. A cada dia esse número se iniciava em 101. Seguindo, vemos um valor de 172.940. Esse valor é chamado de número de sequência de montagem e se refere à quantidade de carros produzidos em Lynch Road em um ano. A cada novo ano, esse número se iniciava em 100.001 e seguia 002, 003 e assim por diante. Portanto, meus amigos, o Superbird do Dream Car Museum foi o carro de número 43 que entrou no gate de número 15 e foi o carro de número 172.940 a ser construído em 1969 na planta de Lynch Road. E aqui temos uma curiosidade. Se compararmos o número 172.940, que é o número de montagem, com o Vintage Superbird, que é 170.221, percebemos que ele é mais alto. E o que isso quer dizer? Eu vou ter que apresentar para vocês o desenho da planta de Lynch Road para mostrar e explicar o que era o setor conhecido como Bud and White. Esse é o desenho que mostra o fluxograma de como era construído um carro na planta de Lynch Road. Essa região toda, uma das maiores da planta,
era responsável por toda a confecção da carroceria. Era nessa região que ficava localizado os gates que eu expliquei anteriormente para vocês. O importante para a gente aqui é tentar entender o que é o tal do Bud White. Meus amigos, o Bud White na verdade era um banco de estoque de carrocerias. Quando uma carroceria ficava pronta e a Chrysler sempre se programava para manter as carrocerias à frente da produção, essas carrocerias ficavam estocadas nessa região aqui, esperando para qual carro ela iria. Ela ficava definida a partir do momento em que o fender tag era confeccionado. Vejo nessa outra foto que um carro aqui, ó, pós construção de carroceria, está aqui, ó, com o fender tag penduradinho com arame. Esse banco ficava próximo do setor de pintura, que era para onde ele iria na sequência. E aí seguia todo o fluxo até a montagem final. Geralmente as carrocerias ficavam na frente da produção, que é o que não aconteceu com a carroceria do Superbird do Dream Car Museum. E agora, a última etapa da leitura. Esses 3 dígitos indicam a combinação do tipo de motor com o tipo de transmissão. Nesse caso, o 114 indica que é um motor 440, mas mais que isso, ele é um motor do tipo HP, quadrijet, pintado na cor laranja e com uma transmissão mecânica. Os próximos 3 dígitos indicam o tipo de diferencial. 0,83 é para um Dana de 9,3 de tamanho autoblocante com uma relação de 3,54 para 1. O freio dianteiro é a disco e o traseiro a tambor. E, finalizando a nossa leitura, os últimos 3 dígitos que indicam o tipo de transmissão. 676 é o código para a transmissão mecânica 4Speed, modelo A833, específica para os motores 440 e 426 Hemi. Vocês perceberam a quantidade de informações que existem sobre o Mopar por trás de cada número e de cada código? Repararam como é possível ler um carro quase que por inteiro? E para compreender tudo isso, não é do dia para a noite, meus amigos. É um processo, na verdade. São anos de estudo e dedicação que inclui, inclusive, compreender como determinada planta da Chrysler trabalhava para entender com clareza o que certo código representa. E para finalizar a análise, um gráfico rápido para mostrar como o Superbird continua a cada ano ganhando valor. Meus caros, eu vou encerrando por aqui o meu exame sobre esse incrível Plymouth Superbird. É um privilégio que uma raridade como essa esteja ao nosso alcance lá no Dream Car Museum, que com um acervo cuidadosamente montado, o local é sem dúvida uma referência em qualidade e preservação. Não deixe de visitá-los. E você, tem dúvidas sobre algum Mopar? Escreva aqui nos comentários, eu posso te ajudar. Um grande abraço, tchau!